Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia. É assim, gente, é assim, ó. Como diz essa música eternizada na voz de Leopoldo Racier, é assim que tem que ser pro Inter na Copa do Brasil. Não tá morto quem peleia. Colorado perdeu pro Atlético lá, poderia ter até sido pior, mas tem como reverter no Beira-Rio. Não tá morto quem peleia. E aqui no Campinho, essa revanche já começou. E a gente quer saber o que você faria se fosse o Odair Hellmann para vencer na semana que vem e ficar com o título. Então, entra no Facebook do SBT e dá o teu pitaco. Vai lá, facebook.com/SBTRS Oficial. Manda aí o teu palpite, o que o Odair tem que fazer para o Inter vencer o Atlético e ficar com a taça. A primeira batalha já foi. O resultado não foi bom, mas o importante é a gente saber como é que o Inter assimilou essa derrota. Se essa trilha do Leopoldo Racier, que não tá morto quem peleia, tá chegando em Curitiba. A reação da delegação depois do placar de 1-0 pro Furacão. Como é que tá o dia seguinte aí na capital paranaense? Débora de Oliveira, boa tarde. Tá inquieto igual o meu pé, Jeremias. Pé frio? O pé quente, sabe o pé quente? Pé frio? O pessoal tá me sacaneando, tá me mandando mensagem que eu não fui pé quente, mas não é. O meu pé, ele tá se guardando a quentura dele pro Beira-Rio, entendeu? Pra chegar lá no Beira-Rio e ao lado da torcida colorada, o meu pé tá lá e reforçar o sorriso deles. O pessoal tá por aqui, ó, tá descendo, o Guilherme Parede tá sentado aqui, o pessoal da comissão técnica, né, fisioterapeutas, preparador de goleiros, preparadores físicos, e daqui a pouquinho os jogadores vão descer, né? Porque vai ser a hora da despedida aqui de Curitiba. Nós já conversamos aqui no SBT Rio Grande com o Rodrigo Caetano, grupo bastante abatido. Nós temos algumas imagens aqui de antes, né? Já que nós chegamos cedinho aqui no hotel, dos jogadores mais experientes, dos líderes do grupo, conversando bastante. D'Alessandro muito expressivo, Rafael Sobis também tentando encontrar, né, motivos para o placar de ontem não ter sido o esperado aqui em Curitiba, né? Ninguém queria sair daqui com uma derrota, mas todos consideram dos males o menor, porque 1-0 é totalmente revertido no Beira-Rio. A possibilidade do Inter fazer um gol, levar para os pênaltis, ou 2 gols e ficar com o título de forma natural é real. Todo mundo sabe da campanha do Internacional e da força do Inter quando joga dentro de casa, e é nisso que todos estão se apegando aqui. O Inter embarca 2h30 da tarde aqui em Curitiba, com destino a Porto Alegre. Hoje pela manhã, os jogadores que não atuaram ontem, né, durante os 90 minutos, e até mesmo aqueles que sequer participaram da partida, treinaram na Vila Capanema. O treino foi fechado, não foi aberto para a imprensa, e depois todos reintegrados almoçaram por aqui e daqui a pouquinho iniciam o deslocamento para o aeroporto e aí voltam para Porto Alegre. Entre as pessoas que estão circulando por aqui, né, e que a gente tem imagem também, o goleiro Marcelo Lomba, que ontem, como eu perguntei para o Odair, fez uma defesa que valeu por um gol contra o Atlético. Agora, Débora, a gente vai falar um pouquinho mais do Lomba, mas antes do Lomba, eu entendo que a gente tem que falar do Inter como um todo. O Odair na coletiva, nessa mesma coletiva que tu referiu aí, ele justificou a postura do Inter pela estratégia do Furacão jogar em casa. Mas vamos combinar o seguinte, né? O Inter não pode jogar uma final de campeonato fora de casa e não assustar o Atlético em nenhum momento. O Inter esperou demais o Atlético. Tudo bem que o Atlético está acostumado com sintético, podia jogar em velocidade, mas o Inter tinha que dar um susto no Atlético. E é isso que está incomodando muita gente. Muitos colorados hoje estão incomodados por essa postura do Inter. Ah, mas deu certo contra o Palmeiras, deu certo, sei lá, contra o Cruzeiro. Gente, não pode apostar sempre nessa estratégia, né, Débora? Às vezes tem que ter um pouquinho diferente. Essa estratégia de jogar por uma bola é a batata frita, não é o bife, né? O Odair não gostou de ser questionado sobre isso na entrevista coletiva, diz que todas as equipes têm uma maneira de jogar dentro de seus domínios e fora deles, e que o Atlético é muito perigoso aqui, por isso que a estratégia colorada foi sim, primeiro, segurar, né, a velocidade, os contra-ataques, enfim, do Furacão, e talvez jogar por uma bola, que a gente conhece, né, essa expressão no futebol. O Guerreiro estava bastante comprometido, né, no meio de 2 zagueiros, não conseguia colaborar de forma alguma com o time.
E a gente viu realmente na defesa a grande arma do Internacional ontem, mesmo sabendo de todas as potencialidades do ataque. Jogadores também que a gente sabe que são lideranças e que têm um papel decisivo em decisões, com o perdão da redundância, também foram abaixo do esperado, como a gente sabe da Alessandro, o próprio Edenilson, que é um dos destaques do Internacional, foi quem perdeu a bola que acabou sendo decisiva para o gol do Atlético. Mas, realmente, como eu disse, a defesa do Marcelo Lomba, na tentativa do Rony, foi considerada um gol aqui para o Internacional. Que bom que o Lomba fez aquela defesa para não acontecer o 2-0, né? Iríamos ter mais dificuldade, nós temos que buscar fazer muito mais ainda a diferença, mesmo jogando em casa. Aconteceu contra o Flamengo, né? O 2-0, e a gente fez 1-0 e foi para cima, porque é um jogo de risco, né? Quanto mais tu tem essa diferença, mais é um jogo de risco que você tem que fazer. E aí a gente pensa, né, Jeremias, como um time que tem tantos nomes no ataque, que tem tantas referências, né? E ontem o Odair colocou em campo todas as possibilidades, né? Iniciou com o Nico Lopes a partida, com o Guerreiro, com o D'Alessandro, e depois ainda utilizou o Wellington Silva, Rafael Sobis, que tem um chute de longa distância que poderia também colaborar para que um empate acontecesse, mas não deu certo. Foi realmente a defesa que foi quem conseguiu essa mini reversão necessária para o jogo de Porto Alegre. Agora a gente vai ter que esperar em Porto Alegre. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que o povo acha desse segundo jogo da final, a opinião da nossa audiência no Facebook, bota aqui na tela, ó. Fazer 3-0 e jogar com vontade de vencer. Deixa o salto alto para depois da conquista. É a mensagem do Luiz Lima. Eu até não me parece que teve salto alto, viu, Luiz? Mas tudo bem, vamos ver outra mensagem aí, ó. Sou gremista. Opa! Mas gostaria que a taça viesse para o Rio Grande do Sul. Incomum, viu? Vejo duas equipes com futebol muito parecido, que vai decidir são as falhas, quem falhar menos ganha o título. O Inter deve fazer o seguinte, aí vem, ó, confiar no apoio da torcida, ela pode decidir o jogo, pois o incentivo e apoio faz você crescer. Marcos Reis. Eu tô com o Marcos. A Josiane é mais sucinta, é só fazer gol. Ô, Josi, lembrar que 1-0, não tem gol qualificado, 1-0, 2-1 leva pros pênaltis, né? E aqui o Valdocir Soares tira uma onda. Chamar um pai de santo ou o vidraceiro. Eu acho que o Valdocir é gremista. Bom, o Inter tem que vencer. O resumo é esse. Você sabe o que o mês Farroupilha tem de diferente na Cauê? Uma verdadeira revolução de preços e condições. E o Giovanni, gerente da Carway, vai contar pra gente que ofertas são essas. Conta aí, Giovanni, é contigo. Olá, pessoal. Olhem só, no mês Farroupilha, a Carway tem ofertas para revolucionar a sua garagem. HB20 Unique de R$ 43.990 por um preço incrível, mas esse preço só é divulgado nas nossas lojas. E Hyundai Creta SUV mais vendido da categoria, ano 2020, por apenas R$ 75.490 com câmbio automático. Que as ofertas da Carway sejam de proveito a toda a terra. Com certeza serão de grande proveito porque são super ofertas. E além disso, as condições são excelentes para revolucionar mesmo o seu jeito de ir e vir. É a Carway mostrando para quem quiser ver que o lugar ideal para comprar o seu Hyundai é na Carway. Agora é o seguinte, viu, gente? Nós vamos para o intervalo e na volta, como é dia de TBT, nós vamos mostrar uma lembrança para aumentar a esperança dos colorados na final da Copa do Brasil. Não sai daí. Estamos de volta. Você já regularizou seu veículo nesse ano de 2019? Não? Então você tem que conhecer o Web Despachantes. Nele você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. Sim, eu falei certo. Você pode parcelar o seu IPVA, licenciamento e até as suas multas. É muito fácil. Acesse webdespachantes.com.br, consulte os débitos do seu veículo online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e pronto. Você recebe o documento em casa. E tem mais. Parcelando no Web Despachantes, você concorre a R$ 5.000 pela Loteria Federal. Não perca tempo, regularize agora mesmo o seu veículo. O Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante que não faz parte da rede, entre agora mesmo no site e faça o seu cadastro. webdespachantes.com.br, nesse você pode confiar.
Quinta-feira é dia de TBT, fotos para lembrar de momentos do passado, aquela coisa toda, um clima nostálgico, e hoje nada melhor do que lembrar de 1992. Naquele ano, Colorado perdeu o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Uma semana depois voltou a jogar com o Fluminense do Beira-Rio e venceu 1-0, foi campeão. E aí tá a clássica cobrança de pênalti de Célio Silva, chutando grama, chutando tudo. Ou seja, o Inter perdeu o primeiro jogo de 92, ganhou no Beira-Rio e foi campeão. Então dá, gente. Calma, não foi bom, mas dá, ainda tem como. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para Curitiba? Débora, ainda dá, ainda tem como o Inter ser campeão. Quero que tu me conte assim, depois a poeira tá baixando e o Inter tá se mobilizando para a volta, né, Débora? É isso aí, tem que ser assim, não pode deixar a peteca cair, né, Débora? Exatamente, porque a gente no Campinho, a gente acredita no Internacional e na força colorada dentro do Beira-Rio. Os jogadores estão saindo por aqui, ó. A gente tá vendo aí alguns passarem. Rafael Soves indo pro ônibus. Jogadores experientes, né? Que sabem como viver uma decisão e reverter placar adverso. O Inter precisa fazer 1-0 em casa, levar a decisão para os pênaltis. 2-0 é campeão direto, né? De casa. E ao Atlético, o empate basta e uma vitória simples também. Mas a gente sabe como o Internacional ao lado da sua torcida joga diferente, joga pra frente, vai precisar jogar pra frente, inclusive para buscar os gols necessários para tentar reverter essa vantagem atleticana. Eu mando um beijo a todos vocês, direto de Curitiba. Tô morrendo de saudade do Campinho. A gente se encontra amanhã, Jeremias.